que é um tempo da gente ser grato por tudo que Deus tem feito por nós. Por isso que o nosso propósito de Santa Ceia desse mês, que vai ser aí dessa penúltima para a última Santa Ceia de 2025, vai ser a gratidão. E hoje eu quero falar a respeito de gratidão com você, amém? Vamos abrindo a nossa Bíblia lá em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, vamos direto para a mensagem, vamos direto para a palavra. Não converse agora, não ande, toda a sua atenção para o que Deus tem para falar para nós. Lucas 7, capítulo 7, vamos começar lá no versículo 36, tá? Eu acredito que vai estar aparecendo ali para você também, você pode acompanhar ali na tela, devagarzinho a gente vai melhorando as coisas aí. Lucas 7, 36, meu irmão, eu digo uma coisa a você, olha, por pior que seja a sua situação hoje, por mais difícil que esteja a luta que você está passando, você ainda tem coisa, eu ainda tenho coisas para agradecer a Deus. Não deixa o diabo te levar para aquele sentimento que de vez em quando toma conta da gente, sabe? Minha vida está terrível, porque está tudo dando errado, porque está assim, porque está assado, porque está tudo de um jeito que eu não gostaria. Não, irmão, mentira. Na verdade, o diabo coloca esse sentimento no nosso coração para roubar a nossa bênção. Você sabe que o povo de Israel era para ter chegado em Canaã, depois que saiu do Egito, muito mais rápido do que chegou. Demoraram 40 anos. E o que atrapalhou o povo de Israel? Murmuração, reclamação. Só que a murmuração e a reclamação, ela entra na falta da gratidão. Por que eles começaram a murmurar? Simplesmente porque eles esqueceram do quanto Deus tinha feito por eles, aonde? Lá no Egito, da libertação que eles receberam. Quando a gente começa a entender que a gente não deve mais a Deus, que a gente não deve mais ao Senhor, a gratidão some do nosso coração e aí é perigoso. Eu vou ler para você e aí nós vamos entrar na mensagem. Peço a Deus que me use aqui. Eu preguei essa mensagem há um tempo atrás e eu quero que Deus me use para que seja melhor ainda dessa vez aqui. Não sei se cheguei a pregar aqui, acredito que não. Mas vamos lá, 7:36, diz assim: ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. 37, eis que uma mulher da cidade, presta atenção que a leitura ela vai ser bastante, depois eu explico, tá? Eis que uma mulher da cidade, o quê? Uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, que é um perfume, né? Caríssimo. 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com o quê? Com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com o quê? Com unguento. Então olha, pastor, esse homem aqui chamou Jesus, esse fariseu chamou Jesus para ir almoçar ou jantar na casa dele. De repente eles estão lá naquele almoço, naquele jantar, e essa mulher não queria saber se ela foi convidada, se ela não foi. Imagina a cena, ela invadiu mesmo a casa do homem, ela entrou, e ela entrou num choro tão grande, numa... Eu não sei se já viu uma pessoa chorar copiosamente, já viu uma pessoa chorando mesmo? Dá vontade de você chorar junto, sim ou não? E ela não tem coragem nem de encarar Jesus de frente, ela vai por detrás, está escrito aqui, aos pés, chorando, e começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Irmão, para você regar os pés de alguém com lágrima, você tem que estar chorando? Muito, 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 não foi pouco não. Essa mulher está chorando demais, ao ponto de ela conseguir molhar os pés de Jesus com lágrimas e enxugar com os cabelos. 39, escuta isso. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma o quê? Pecadora. Ele na cabeça dele, né? Esse homem aí, que diz que é profeta, que é de Deus e tal, que isso, que aquilo, é nada. Se ele fosse um profeta mesmo, a hora que essa mulher tocasse, ele ia saber da vida dessa mulher todinha. Quem é essa mulher que está tocando ele? Eu imagino assim, essa mulher que fosse uma mulher de fama na cidade, de fama negativa, entende o que eu estou falando, né? Aquela mulherzinha que todo mundo conhecia,
que era coisa brava. Isso ele não falou, tá? Você vai ver aqui que ele não falou. Isso foi pensamento dele, que está aqui, porque Jesus conhece até o quê? Inclusive ele ia ver que Jesus era profeta mesmo, porque Jesus ia falar dentro, sabendo do que ele estava o quê? Pensando. Quando ele viu aquela mulher tocar em Jesus, ele falou, se ele fosse profeta, ele ia saber quem que é essa aí. Quem que é essa que está tocando nele? O que essa mulher faz? Qual que é a vida dessa mulher? Agora Jesus vai arrebentar com ele. Versículo 40. E respondendo Jesus disse, Simão, era o nome do homem, né? Uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Nem imaginava que Jesus já tinha visto o que ele pensou, né? 41. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. 42. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? 43. E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais? A quem mais? Perdoou. E ele disse, Jesus respondeu, né? Julgaste bem, está certo, você fez um bom julgamento, uma conclusão boa. Se tinha um que devia 500, o outro devia 50. Os 2 foram perdoados, qual é que vai amar mais a pessoa que os perdoou? O que devia 500 ou o que devia 50? O Simão respondeu, claro, Senhor. O que vai se sentir mais grato, vamos dizer assim, é aquele que devia mais. Entendeu, sim ou não? Jesus falou, exato, é isso mesmo. Agora, esse homem aqui, se ele tivesse como fazer um buraco no chão e entrar, ele faria com o que ele vai escutar agora. Versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas desta regou-me os pés com o quê? Com lágrimas, e nos enxugou com o quê? Aquele homem, ele se sentia talvez numa posição tão grande que ele não sentiu obrigação de fazer tanto por Jesus. Ele podia ter pegado uma água da torneira, do poço, né, naquela época, do poço de qualquer lugar, para ter lavado os pés de Jesus. Ele achou que não precisava, vai entendendo o que eu estou falando, ele achou que não precisava. A mulher não lavou os pés de Jesus com a água que ela pegou do poço, do balde, de algum lugar, ela lavou com a lágrima, ou seja, ela lavou com algo que saiu dela. Vai vendo. E enxugou não foi com a toalha, com um pano, imagina uma toalha comprada nova, uma toalha bonita, não, ela enxugou com os próprios cabelos, com o que ela tinha dela. 45. Não me deste ósculo. O que é ósculo? Já ouviu falar de ósculo? Cumprimento com beijo. Antigamente era muito normal isso. Hoje até algumas famílias é normal. Eu já conheci família que todo mundo se cumprimenta com um beijo, né? É normal, pai com filho, filha com mãe, enfim, até genro, nora, só que todo mundo se cumprimenta com um beijo. Alguém conhece família assim? E tem culturas que é desse jeito. E Jesus falou para ele assim, quando eu cheguei, você não me cumprimentou nem com um ósculo. E ela, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar o quê? Você não beijou o meu rosto. Ela foi beijar o quê? Abre-se parênteses, diga-se de passagem que naquela época não se tinha asfalto e todo mundo andava a pé, e geralmente os pés não eram muito limpinhos não. Deu para entender o que eu falei, né? E ela não se sentiu ofendida de beijar os pés de Jesus, tanto que ela devia, tá? Versículo 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, azeite. Esta ungiu os meus pés com o quê? Com perfume, unguento caríssimo. Você não me ungiu a cabeça com azeite. Por quê? Antigamente tinha muito mosquitinho. Aqui, ó, eu até acho que eu estou precisando me ungir. E antigamente você sabe que quando você se ungia, você se livrava um pouco daqueles pernilongos, mosquitos que tinha na época, né? E ela fez o que? Ela foi ungir o quê? Os pés de Jesus, mas não foi com azeite não, foi com o quê? Perfume.
Irmão, eu não sei se você tem um perfume um pouquinho mais caro lá. Aquele perfume que você só usa em ocasiões o quê? Irmão, tem perfume que se você der uma borrifadinha um pouquinho a mais, você já fica com dó, sim ou não? Ai meu Deus, gastei demais hoje. De tão caro que é, sim ou não? Ô Reginaldo, obrigado, Deus abençoe. De tão caro que é. Quer dizer, tem um lá, que, não vou falar dela que ela não está aqui. Graziela tem um lá, que esse dia Emanuele foi pegar lá para poder usar, meu Deus do céu. Menina, esse aí não. Está entendendo? Isso aí é só para quê? Ocasiões. Irmão, ela pegou o melhor perfume, o mais caro que tinha na época, e fez o quê? E jogou aonde? Você passa perfume no seu pé? Hã? Está entendendo o que eu estou falando, irmão? Quem está entendendo, diga amém. Vamos chegar lá. Aí Jesus continua. Eu acho que esse homem, eu não sei, se ele pudesse, sei lá, cavar um buraco, acho que ele foi diminuindo assim, ó. Ele foi ficando com vergonha, eu acredito, porque se fosse eu ficaria. Se fosse eu ficaria. Ele se achando melhor que ela, né? Ele se achando muito mais do que essa mulher. Se ele soubesse quem é essa mulher. E Jesus começou a moer ele. Eu amo Jesus, que Jesus fazia isso sempre. Começou a colocar ele no lugar dele. Você está se achando melhor que ela, eu vou mostrar o que ela está fazendo e o que você fez. Vamos lá. 47, 47. Por isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são o quê? Perdoados. Porque muito o quê? Amou. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco o quê? Nossa. Jesus não falou dele, mas falou para ele. E como dizia minha mãe, a carapuça serviu. Ele entendeu. Se olha o Simão, o que você falou, a conclusão que você chegou está certo. Exato. Quem mais ama é aquele que mais foi o quê? Perdoado. Então estou dizendo para você, os pecados dela são perdoados porque muito amou. Aquele a quem pouco amou, aquele que pouco é perdoado, pouco o quê? Pouco ama. Em outras palavras, por isso que você fez tão pouco para mim. Por isso que ela está fazendo muito mais do que você. Versículo 48, e disse a ela, né? Os teus pecados te são o quê? Perdoados. Então vamos lá, vamos trazer isso para a gratidão, irmão. Eu estava falando com os irmãos aqui no começo do culto, que gratidão, ele é esse sentimento aqui, ó. É um sentimento de devedor. É um sentimento de quem sabe que recebeu muito. É um sentimento de alguém que sabe que não pode pagar o que recebeu. E aí você tem que tomar muito cuidado. Porque de vez em quando começa a entrar no nosso coração um sentimento que eu falo que é diabólico, que entrou no coração de Simão, de achar que nós estamos fazendo para Deus muito, de achar que nós estamos fazendo demais, ou que não precisamos fazer tanto. Afinal de contas, eu já tenho feito bastante. Meu irmão, eu digo uma coisa para você, até coloquei aqui, ó, a gratidão ela parte do princípio da consciência do quanto você recebeu de Deus. Por que essa mulher fez muito mais para Deus do que aquele homem que tinha muito mais condições de fazer? Que Jesus coloca isso também, né? Que ele teria muito mais condições de fazer do que ela. Mas por que ela fez muito mais do que ele? Porque ela sentia que ela devia mais. Concorda comigo, sim ou não? Ela sentia que ela devia mais. Ou seja, ela foi mais grata. Exato. Irmão, isso aqui é muito profundo. Hoje as pessoas estão, elas não estão sendo mais gratas a Deus como eram antigamente. Hoje as pessoas não estão achando mais que devem, ou não sentem mais, ou não têm uma consciência do quanto deve a Deus. Vou lá na igreja, na Santa Ceia já está bom demais. Por quê? Porque eu não sinto que eu devo.
Porque se eu sentisse, eu acharia que o que eu estou fazendo ainda é o quê? Ainda é pouco. Nós estamos igual ao Simão hoje. A gente até recebe Jesus, mas a gente faz assim, o pouco que nos está ao alcance. Já estou fazendo, pastor, estou fazendo para Deus o que eu posso. Eu acho que eu já estou fazendo o suficiente, eu estou fazendo demais. Já estou fazendo. Simão fez. Só que Jesus coloca ele lá embaixo, comparando ele com uma mulher que ele se considerava o quê? Superior a ela, que ele se achava muito melhor do que ela, mas que Jesus mostrou que era muito mais grata do que ele. Porque ela sentia que devia mais. E eu pergunto para você hoje, o quanto você sente que você deve a Deus? Quanto você é grato a Deus? Ou você sente que você já não deve tanto assim, porque Jesus fez lá atrás, mas agora eu já paguei. Já sirvo a Deus há 30 anos, quer dizer, já não devo tanto assim, pastor, será que é isso? Não, pastor, misericórdia, não. A gente pode não falar com palavras, mas com atitudes a gente começa a falar. Estou servindo a Deus há 30 anos, é como se eu já tivesse o quê? Pago, já não devesse tanto. Mas eu estou pregando há tantos anos, eu já não devo tanto. Mas eu estou fazendo a obra há tanto tempo, eu já não devo tanto. Mas eu ajudo tanto a igreja, eu já não devo tanto. Mas estou tudo bem na minha casa, Jesus não precisa fazer muito por mim, eu não devo tanto. Cuidado, meu irmão, para isso não entrar no teu coração, isso é uma coisa diabólica, demoníaca. A gente começar a se desligar de Deus pela falta da gratidão. Você sabia que a gratidão, ela é o princípio vamos falar, a gratidão não, a falta, né? A falta da gratidão, ou a ingratidão, pronto, é uma palavra dura, mas eu tenho que falar. A ingratidão, ela é o princípio que faz uma pessoa desviar da presença de Deus, se afastar de Deus. Eu vou falar uma coisa dura para você, e você vai concordar comigo, porque eu vou te explicar depois. Todo afastado de Deus, todo desviado de Deus, a raiz, tá? Na essência, ele é nada mais, nada menos do que um ingrato. É duro, mas é a verdade. Estou falando para você, é a verdade. A gente pode usar palavras mais bonitas para dizer, não, pastor, ele está fraco, ele isso, ele aquilo, aquilo outro. Mas se você for puxar a raiz da coisa, você vai chegar na gratidão. Todo aquele que hoje está afastado da presença de Deus, está desviado, é porque ele começou, isso não é de um dia para o outro, tá? Isso não é do dia para a noite, ele começou a sentir que ele não devia tanto. Ele começou a sentir que não devia. Não devo tanto. A gratidão vai sumindo aos poucos, irmão. A gratidão vai desaparecendo. A gente começa a deixar de enxergar motivos para agradecer. A gente começa a deixar de enxergar os motivos pelos quais a gente deveria ser mais grato. A gente começa a achar que a gente não deve tanto. E daqui a pouco a gente está desligado de Deus. Por que eu estou te falando isso? A gratidão, ela está no coração de quem recebeu muito de Deus e não tem como pagar. Por quê? Deus, ele cobra alguma coisa de nós? Sim ou não? Eu não teria como pagar, mas ele cobra gratidão. Ele quer gratidão. Você pode não poder pagar uma que a pessoa fez por você, mas no mínimo você deve o quê? Gratidão. Lembra da parábola que Jesus falou para Simão? Olha, os dois deviam, nenhum dos dois podiam o quê? Pagar. Só que o que devia mais, ele demonstrou muito mais amor, amava muito mais do que o que devia menos. Ou seja, se trocou o valor pela gratidão. Olha, você não vai me dar os R$500. Só que em contrapartida ele disse, eu vou ser muito mais grato ao Senhor que me perdoou os 500 do que o que foi perdoado por 50. Está entendendo isso, sim ou não? Quem está entendendo, diga amém. Isso é coisa profunda, profunda. Não deixa a gratidão sair do seu coração, irmão. Não deixa o diabo começar a cegar você, para você não se tornar um murmurador e começar a esquecer do tanto que você deve a Deus, o tanto que você tem a agradecer. Quando eu digo que a falta da gratidão ela nos desvia da presença de Deus, é porque eu fui pesquisar a palavra obrigado. Até falei aqui para os irmãos, quer ver? Eu marquei aqui, ó.
A palavra obrigado, o que é obrigado? É o que você fala para uma pessoa que te fez algo, né? Que te fez um favor. Geralmente o educado ele é assim, né? A pessoa te faz algo, te faz um favor, você agradece, você fala obrigado. Mas você já parou para pensar na raiz da palavra obrigado? A palavra obrigado, ela vem do latim obligare. Sabe o que significa? Ligar, amarrar, prender. Sabia? Ou seja, na raiz da palavra, quando você fala para a pessoa obrigado, é como se você estivesse dizendo assim, ó, agora eu estou preso, amarrado a você por causa do que você me fez. Está entendendo, sim ou não? Eu te devo, estou preso a você, porque você me fez algo. Antigamente não se falava só obrigado, falava assim, como que é? Antigamente se falava assim, estou obrigado. Antigamente não falava obrigado só, aí com o tempo foi sumindo o estou. Antigamente se falava assim, quando a pessoa falava uma coisa para você, se falava estou obrigado. Por quê? Porque você estava amarrado, preso. E aí eu fiquei meditando nisso um tempo atrás, irmão, e fez todo sentido. Por isso, presta atenção no que eu vou falar agora. Uma pessoa grata a Deus, o grato, quanto mais grato ele é, mais ligado, mais amarrado, mais preso a Deus ele vai estar. A gratidão, ela te prende a Deus. A gratidão, ela te liga a Deus. E ao contrário, a ingratidão, ela faz o quê? Olha como é profundo isso. Por isso que eu falo para você que a raiz de toda pessoa desviada, toda pessoa afastada, a raiz é a ingratidão. Porque o que desligou a pessoa de Deus foi o fato dela achar que ela não deve mais. Ela ia todo culto, conforme o tempo vai passando, ela já acha que não deve mais, ela não precisa mais, ela começa a diminuir. Ela orava todos os dias, mas o tempo vai passando, ela não se sente mais obrigada, grata, tá? E ela já começa a não orar mais como orava, ela começa a não buscar mais como buscava, ela começa a não ofertar mais como ofertava, porque ela não se sente mais o quê? Obrigada, grata, ligada, presa. O grato, ele vai estar preso a Deus. Todas as vezes que ele chega a Deus, ele se sente devedor. Diz, como é que eu vou embora e deixar alguém que fez tanto por mim? Como é que eu vou desistir de alguém a quem eu devo tanto? Não tem jeito de eu me desligar a Deus quando eu tenho gratidão, desligar de Deus quando eu tenho gratidão no meu coração, irmão. Não tem jeito. Não tem como. Ao contrário, quando eu tenho um coração grato, quando a gratidão está no meu coração, aquilo que eu estou falando, mais eu sinto que eu devo. Por mais que eu faça, mais eu sinto que eu devo. Eu vou achar sempre que ainda é o quê? É pouco. Quem tem sentimento no coração? Isso é gratidão. Deus, eu faço. E tem gente que faz muito mesmo aqui. Mas não deixa o diabo te enganar, não. Eu vou falar de mim para não falar dos outros. Eu faço, mas eu falo diante do Espírito Santo. Isso aqui não é demagogia, falsa humildade, não. Isso aqui é sinceridade. Estou falando para você. Eu faço, irmão, mas o que eu faço ainda é pouco. Eu sei que é pouco. Ainda é pouco, irmão, ainda é pouco. Não deixe de sair do teu coração jamais, porque o dia que isso aí sair do meu coração, eu começar a achar que eu estou fazendo muito, irmão, vai acontecer isso, ó. Eu vou me desligar de Deus. Porque obrigado significa isso. Obrigado significa ligado, amarrado, preso. E quando que eu vou me desprender de Jesus? Nunca, porque Ele continua fazendo. Ele continua me abençoando. Sim ou não? Eu vou estar sempre o quê? Obrigado. Grato. O problema é quando eu acho que eu não preciso mais. Por exemplo, por que o filho pródigo saiu da casa do pai? Ele virou as costas e foi embora. Porque ele achou que ele não era mais o quê? Eu não sou obrigado a ficar aqui. O que eu tenho é por direito. Aí, direito, ele trabalhou pelo quê? Para conseguir aquilo. Foi uma herança, quem trabalhou foi o pai, que deu para ele antes da hora. Esse é o problema, né? Se a gente quer as coisas e quando a gente pega antes da hora, não é bom. Tenha paciência, tudo tem hora certa, né? Quando ele pega, ele achou que ele não devia mais nada.
ele vira as costas e vai embora. Está entendendo, sim ou não? Não devo nada, me dá a parte que é minha, a parte que me cabe. Esse sentimento é perigoso. Deus, se o Senhor não fizer na minha vida, eu vou sair da igreja. Já vi muita gente assim. Porque se o Senhor não me abençoar, estou indo embora. Porque se o Senhor não me der... Irmão, mas o que ele já fez? Está entendendo, sim ou não? Eu sempre falo que eu ouvi isso uma vez de um pastor e eu concordo. Se hoje, vou falar de mim, Renan, se Deus falasse para mim, olha, acabou sua cota de bênção aqui nos céus, você já não pode mais ser abençoado em nada. Tá bom, Senhor, e agora? Vou embora? Irmão, pelo que Ele já fez na minha vida, eu sei, estou falando para você, eu sei o que Jesus já fez na minha vida. Pelo que Ele já fez na minha vida, de onde Ele me tirou e tudo mais, meu irmão, eu devo até o final da minha vida. Se Ele não fizesse mais nada. E às vezes a gente começa a reclamar e murmurar. Ontem eu estava lá na sede de São Paulo e estava meditando, Deus começou a falar ao meu coração, eu comecei a agradecer por coisas que às vezes a gente esquece de agradecer, irmão. Vou te dar uns detalhes aqui, ó. Faz assim, ó. Faz aí. Faz assim. É bom, não é? Você já agradeceu a Deus? Pastor, mas respirar deixa eu lembrar um negócio para você, que uns 3 anos atrás, ou mais, uns 4 já, né? Nós tivemos uma pandemia. Eu não sei se você precisou, se alguém da tua família precisou, mas alguém chegou a precisar de ar, de oxigênio para conseguir respirar? Alguém da sua família, alguém chegou a precisar aqui? Alguém aqui? Precisou de ar para respirar? O pai precisou de oxigênio. Irmão, o negócio é triste, hein? O negócio é triste, eu cheguei a ver. A pessoa tirava o oxigênio, daqui a pouco começava... A gente não dá valor, mas eu vou falar uma coisa para você. Misericórdia, agonizante. Você entrou por aquela porta andando hoje. Quem entrou naquela porta andando hoje? Ninguém precisou te carregar? Não precisou, não? Agradece a Deus. Obrigado, Jesus. Amém? Você tomou banho hoje? Ontem, pelo menos. Tomou ou não tomou? Me assustei agora. Você tomou banho? Ontem foi sábado, dia de tomar banho. Tomou ou não tomou? Sozinho? Ninguém precisou dar banho em você, não? Precisou, não? Agradece a Deus. Quem já precisou ser banhado por alguém? Alguém precisou dar banho em você? Quem já chegou a precisar? Já chegou? Fala aí. É humilhante, não é? Você se sente um nada. É ou não é? Agradece a Deus, irmão. Diga glória a Deus. Fala para esse irmão do seu lado, fala, seja mais grato, irmão. Amém? Tomou café hoje? Está em jejum, vai tomar depois, não tem problema, né? Mas tomou café? Ninguém precisou te dar na sua boca? Não? Você conseguiu pegar o garfo, conseguiu pegar a xícara? Ô irmão, agradece a Deus. Pastor, mas é normal, eu faço isso todo dia, pego o garfo, a faca, coloco na boca. Mas você já deve ter visto alguém que, se alguém não pegar a comida e pôr na boca, a pessoa não consegue pôr. Já viu? Agradece. Irmão, você deve, todos nós aqui, misericórdia, essa palavra para todos nós devemos a Deus muito mais do que nós imaginamos, irmãos. Eu quero fazer um propósito com você esse mês, já que é o último, nós chegamos no finalzinho aí do ano, nosso propósito é terminar bem esse ano. Começa a agradecer, mas faz um voto com Deus que todo dia você vai agradecer mais. Amém? Promete a Deus, você vai agradecer. Você vai começar a procurar mais motivos para agradecer. Você tem filho? Quem tem filho? Filho pequeno?
mora com você, você pôde hoje dar um abraço, um beijo no seu filho, agradece a Deus. Agradece, irmão, porque, olha, cuidado, que tem, às vezes filho dá nos nervos, tem hora que dá, não dá? Vou pegar esse moleque, pegar essa menina, mas tem tanta gente que chora por um filho e não pôde ter. Pode ter certeza que eu estou falando para você. Eu, como pastor, já vi muitos. Pastor, será que Deus não gosta de mim? Porque até hoje o meu sonho é ter um filho, eu não posso. Então agradece. Dá um abraço no teu filho, na tua filha, dá um beijo nele. Te deixa nervoso, mas agradece. Amém? Tem marido, esposa, quem tem? Deixa eu ver. Já agradeceu a Deus? Pastor Marquinhos, tem hora que dá vontade de arrancar o sapato e tacar. Mas agradece. Porque tem muitos que gostariam de ter alguém que já foi, né? Ou que ainda não alcançou essa graça de Deus. Nós temos muita coisa a agradecer, irmão. Estou brincando aqui para quebrar o gelo, porque senão daqui a pouco você vai começar a chorar. Porque nós temos muita coisa a agradecer a Deus. Está entendendo, sim ou não? Foi o que Jesus falou para Simão. Simão, quem muito foi perdoado, muito ama. Sabe por que você acha que você não precisou fazer tanto para mim? Você estava achando que você era melhor que ela? Ô Simão, ela está sendo muito mais grata do que você. Você teria condição de fazer muito mais pela sua condição, mas ela na pouca condição conseguiu fazer mais do que você. Ela na pouca condição, ela fez muito mais. Quem está entendendo, diga amém. Para pensar um pouquinho, você está sendo grato. Cuidado com essa coisa que Simão tem aqui, que é aquele sentimento de mérito, né? Não, porque eu tenho, porque eu consigo, porque eu mereci, porque eu consegui. Não. Você tem, glória a Deus pelo teu esforço, mas ainda continua sendo uma dádiva de quem? De Deus, que lhe deu saúde, que lhe deu inteligência, que lhe deu condição para você ter. E tem gente que começa a se prender num falso mérito, né? Num falso mérito. Eu sou melhor que o fulano, eu sou melhor que o ciclano, por isso que eu tenho, que eu sou mais que ele, que eu sou mais que ele. É nada, irmão. Você tem pela graça e misericórdia de quem? De Deus. Amanhã é dia de trabalhar, sim ou não? Fala, graças a Deus. Fala. Vai chegando o final do domingo, né? Ah, meu Deus, amanhã tem que trabalhar. Então troca. Sai de lá para você ver se não tem uns 10 para entrar no seu lugar, procurando emprego. Falando, Deus, me arruma um trabalho. Eu sei que tem patrão que não é fácil, mas tem funcionário também não é, né? Mas agradeça a Deus. Quem está entendendo o que o pastor está falando, diga amém. Irmão, eu poderia ficar aqui falando de muitos motivos para a gente poder agradecer, mas vamos continuar por causa do horário. Vamos lá para o Salmo 103, versículo 2. Salmo 103, 2. Termine esse ano agradecendo, irmão. Talvez você passou por muita coisa esse ano, mas Deus te sustentou, Deus te fortaleceu, Deus te abençoou. Diga a glória a Deus. Salmo 103, versículo 1. Cuidado, hein? Porque onde o diabo afasta as pessoas de Deus é através do quê? Da ingratidão. Obrigado é estar o quê? Ligado. Nunca mais esqueça disso. Toda vez que você fala obrigado, você vai lembrar. É que você está o quê? Ligado. Ligado a Deus. Preso a Deus, né? Por aquele favor. Amarrado faz parte do significado, amarrado a Deus. Quando você começa a achar que você não deve tanto, você começa a fazer isso, você começa a se desligar, você começa a achar que você não precisa fazer mais, não precisa fazer tanto. Está entendendo, sim ou não? Olha o que diz Salmo 103, versículo 1 e versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Lê você agora. E não te esqueças de nenhum dos teus
benefício. Não esquece não, irmão, a gente é rápido para esquecer. Às vezes a gente é rápido demais para esquecer tudo que Deus faz por nós. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É o que eu estou falando, são benefícios que às vezes são tantos que a gente nem consegue perceber que são benefícios, que são motivos de gratidão, que são bênçãos de Deus para nós, que são motivos para agradecer. Quem está entendendo, diga amém. Não deixa sair do seu coração esse sentimento que você deve. Você sabe o que é gratidão? Gratidão, fala comigo assim, ó, correspondência. Exato. Jesus não cobra. Jesus cobrou Simão? Sim ou não? Não. Jesus não cobrou dele, fala dinheiro, nada, porque foi lá à casa dele jantar com ele, não. Mas Jesus cobrou a gratidão. E a gratidão, ela é mostrada através do quê? De atitude, de ações. Ele comparou, ele falou, está aqui, ó. Isso aqui que ela fez, você está se achando melhor do que ela. Mas ela mostrou muito mais gratidão do que você, muito mais amor do que você, Simão. Está entendendo, irmão? Sim ou não? Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. E às vezes a gente esquece rápido. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, vamos lá rapidinho, para a gente já encerrar. 1 Tessalonicenses 5, 18. Uma das coisas que nós vamos ver esse mês, irmão, é que a gratidão, ela é um princípio que nos abençoa. É tão forte a gratidão, como eu falei, quanto mais grato você é, mais perto você vai estar de Deus. Pode reparar isso. Por que você vem em tantos cultos? Porque eu sinto que eu devo. Está entendendo, sim ou não? O que você prega, que você evangeliza, porque eu sinto que eu devo? Por que você levanta de madrugada para orar? Porque eu sinto que eu devo. Devo no sentido de ser devedor. Está entendendo o que eu estou falando? É a gratidão que tem que nos mover. Por que você jejua? Por que você ora? Não, antes de ser para Deus te abençoar, porque é claro que Ele abençoa e eu vou te mostrar isso. Esse mês a gente vai estudar isso. Mas antes de ser para que Deus faça, é primeiro pelo que Deus já fez. Diga glória a Deus. É que você vai na igreja quarta, sexta, domingo, você está lá. Pelo que Deus já fez. Porque eu devo, eu sinto que eu devo. Quem aqui quando falta um culto, quando falta uma Santa Ceia, se sente mal? Que bom. Continua assim. Porque tem gente que nem está se sentindo mais. É triste, mas é verdade. Tem gente que já nem está sentindo mais. Tanto faz como tanto fez. Tem gente que sente que deve tanto, irmão, que às vezes fala até comigo, pastor, não vou hoje, por causa disso. Que bonito, irmão. Tem gente que sente que deve. Tem gente que fala, Deus, o Senhor me perdoa porque esse mês eu não pude ajudar na tua obra. Tem gente que sente que deve. Tem gente aqui que eu tenho certeza que queria até fazer mais pela obra de Deus, mas Senhor, eu não posso. Mas está aqui, Senhor, a minha oferta de amor. Irmão, tão triste. Às vezes você vê uma pessoa porque o pastor pediu uma oferta na igreja. Não vou mais naquela igreja não, porque o pastor fica pedindo oferta. Nem precisaria pedir se as pessoas fossem mais o quê? Mais gratas. A verdade é essa. Nem precisaria o pastor pedir. Quando a gratidão está forte no coração, a pessoa chega, o pastor não falou nada, mas é ela e quem? Deus. Pastor, Deus está me abençoando tanto que eu vou fazer uma oferta especial esse mês. O pastor nem ia pedir mais aqui, falar, irmãos, faz aí o seu melhor, porque Deus já está abençoando. Diga glória a Deus. Deus tem enviado pessoas que Deus tem abençoado tanto e têm sido tão gratas, que têm feito mais. Não deixa isso sumir do teu coração, irmão, isso vai te manter perto de Deus. A pessoa grata a Deus, ela não se afasta não. A pessoa grata, ela é ligada com Deus. Todo dia ela não esquece de fazer uma oração. Jesus, obrigado pelo dia de hoje, diga glória a Deus. Vai comer ali um alimento, faz uma oração. Jesus, obrigado por essa comida que eu estou comendo. A gratidão, ela nos liga. Por isso que a palavra obrigado faz muito sentido, do fato dela significar amarrado, ligado, preso, por causa disso. Você não consegue se afastar de um Deus a quem você é grato. E aí pode doer, mas essa é a verdade, eu tenho que pregar a verdade. A pessoa que se afasta de Deus, ela está sendo o quê? Ingrata, ela deixou a ingratidão tomar conta do coração.
ela acha que ela não precisa, ela não deve mais. Infelizmente, isso está tomando conta das pessoas hoje. As pessoas, infelizmente, estão na igreja obrigadas, mas não obrigado de grato. Obrigado porque sente que não deve. Achei lá hoje que eu vou lá na igreja. Não, eu vou lá porque eu devo, Jesus. Estou aqui, Senhor. Eu devo, obrigado por isso aqui. Grato de estar na casa de Deus. Deveria estar grato de estar nessa manhã na casa de Deus. Mas quanta gente vem obrigado. Está entendendo, sim ou não? E se você não tomar cuidado, a ingratidão ela vai te separando de Deus, ela vai te afastando de Deus, ela vai te afastando do Senhor. Daqui a pouco você está afastado, você está desviado, você está afastado, começa a se afastar da oração, do propósito, da fidelidade, do temor. E daqui a pouco, quando você pensar que não, você está afastado de Jesus. E está vivendo a vida do jeito que você quer, do jeito que você acha, porque você não é obrigado a nada. Já ouviu essa frase? Eu não sou obrigado a nada. Não, não sou. Eu sou grato. Diga glória a Deus. Sou grato, não sou obrigado, eu sou grato. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,18. Quem achou aí, diga amém. Em tudo, dai o quê? Dai graças. Deus quer ou não quer que a gente seja grato? Em tudo, irmão. Em tudo Ele manda a gente agradecer. Porque esta está claro aí, ó, a vontade de quem? De Deus em Cristo Jesus para convosco. Por isso que Deus, Ele ama a gratidão e Ele quer que nós sejamos o quê? Gratos, que Ele sabe que todo grato vai estar perto dEle, vai estar ligado a Ele, vai estar amarrado a Ele. Toda pessoa grata não consegue se afastar de Jesus, diga glória a Deus. Toda pessoa grata não consegue se afastar de Jesus. Mas quando o diabo ele consegue plantar esse sentimento de ingratidão, de que eu não devo tanto, de que eu não preciso fazer muito, irmão, daqui a pouco eu estou afastado, eu estou desviado. Daqui a pouco eu estou longe. E às vezes Deus permite até umas situações acontecerem para eu perceber o quanto na verdade eu preciso ser o quê? Ser grato. Às vezes Deus permite. E a pessoa vai se afastando, de repente vem uma situação que ela diz, meu Deus, não imaginava passar por isso. Pois é. Não espere passar por nada para ser grato, amém, Jesus? Não espere. Seja grato hoje, sabe por quê? A gratidão ela é tão poderosa, que quando nós somos gratos, não é ser conformado. Esse mês nós vamos estudar bem isso, mas ser grato é diferente de ser conformado. Você pode ter desejo de coisas maiores, e tem que ter sim. Mas quando você é grato pelo que você tem, Deus pode te acrescentar mais. Deus não pode abençoar mais o ingrato, não pode. Deus não pode dar mais para quem não é grato, nem pelo que tem. Como é que Deus vai dar? Por isso tem muita gente que não está recebendo mais. Com o que tem, não faz ela ser grata. O que ela tem não faz ela se aproximar de Deus. O que ela tem não faz ela se ligar a Deus. E se Deus der mais? Deus não pode dar. Então você vai ver que esse mês, esse propósito que você vai fazer com Deus de agradecer mais a Deus, você vai ver que você vai ser mais abençoado ainda. Diga glória a Deus. Porque quando Deus encontra alguém que é grato, Deus dá mais ainda, Deus abençoa. Então lembre-se disso, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de quem? De Deus, em Cristo Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que Ele merece.